Usuários que não devem ser entendidas simples e essencialmente como modificar de estruturas ou diminuição de incertezas ou dúvidas de percepções e paradigmas cognitivistas, mas deve ser um elemento cognitivista, cognitivista, mas devem ser um elemento que suscite dúvidas, que estabeleça conflitos para transformações do conhecimento, tanto do usuário quanto do centro de informação da concepção de paradigma sociocognitivo. Como afirma Almeida Júnior, a informação está sendo empregada como criadora de conflitos, pois estes viabilizam transformações do conhecimento. A informação derrime as dúvidas e elimina as incertezas. Ela exige a construção de conhecimento, na medida em que destrói certezas. Outro assim, o paradigma deixa de ser centrado simplesmente em sistema centro de paradigmas tradicional para priorizar o usuário a partir da relação das interações sociais cognitivistas, uma vez estes para inserir de todos os processos de informação desenvolvido para o centro de informação, veja de forma é, indireta por meio de organizações de representação de informação, seja de forma direta por meio de serviços na medidas e disseminados pelo centro de informação que promove o acesso, o uso, a recuperação e a apropriação da informação. Já que a relação, segundo o reflexo da necessidade da informação, é a satisfação de fazer parte do mesmo processo. Porém, a associação de vista ao princípio do diálogo, que inclui a necessidade da informação e os fundamentos sociais, que constrói, conforme já mencionados neste estudo, através de Devadson e Ligan. Desse modo, o usuário concede a autonomia de informação que promove dialogar sobre a necessidade das perspectivas da satisfação junto a outros usuários e próprios dentro da informação de forma mais ampla, embora seja muito mais comum identificar o que o usuário não conhece de forma consistente, as quais suas necessidades é muito menos do que um centro de informação que pode contribuir para satisfazê-la. É pertinente afirmar que o usuário deve ter visto os protagonistas dessas próprias decisões para a construção da informação, sendo um papel de centro de informação estabelecer um diálogo constante com os usuários. O efeito mesmo seja frequente a discussão sobre do escasso conhecimento do usuário sobre a necessidade da informação, assim como o escasso dos quais e de maneira que o centro de informação pode satisfazê-la. É preciso atender para um conjunto de estratégias, o centro que pode conceber visando compreender a realidade social que está inserida. Em caráter geral, duas frequentes hipóteses estão estabelecidas. A primeira é referente à identificação de suas necessidades básicas do cotidiano, fundamentos sociais para a elaboração de perspectivas de diálogo com o usuário, e não compulsoriamente para a identificação que pode ser feita indiretamente por meio de dados de documentos institucionais, evitando certos constrangimentos entre o profissional da informação e do usuário. E, a seguida, concerne o papel do centro de informação participar da vida cotidiana do usuário, conferindo-lhe autonomia por meio de diversas estratégias, diálogos informacionais, avaliações de estudo de usuário, recursos tecnológicos interativos, amostra de qualidade de acervo de serviços de informação utilitária, serviços de alerta, entre outros, a fim de o usuário amadureça sua necessidade a partir de interação como centro de informação, contribua de forma direta para sua própria satisfação. Nessas duas frentes, George Dewey
Sandra Valsky identificam quatro elementos que, que, com, é, que compõem as perspectivas sociocognitivas de âmbitos de necessidades. A informação do usuário, o primeiro, são necessidades que concernem aquilo com que um indivíduo deveria ter, e o segundo é o desejo daquilo que o indivíduo quiser ter, e o terceiro, a demanda efetuada, ou seja, a solicitação para o centro de informação. E o último, a utilização do mesmo centro de informação dos últimos elementos de autoria que destacam a biblioteca. Deste modo, deste modo, diante desses elementos estão desassociados, atrelados, diante da satisfação do usuário e a necessidade de sua informação, e algumas ideias que podem ser desenvolvidas como informação a partir da percepção de um paradigma sociocognitivo interacionista. Desenvolvimento sustentável para o centro de informação. Os estudos sobre o desenvolvimento sustentável dão em larga escala em diversas áreas do conhecimento, tais como economia, administração do direito e etc. E que significa o fator de desenvolvimento sustentável, pelo qual motivo a aplicação de desenvolvimento sustentável no ambiente de centro de informação se configura como um elemento indispensável para o paradigma social. Com a relação da primeira pergunta, as linhas gerais, há um conjunto de conceitos sobre desenvolvimento sustentável que complementam e convergem ou divergem, todavia, em um conceito objetivo marcante de desenvolvimento sustentável que está em discurso de Robert Allen quando afirma que o conhecimento se alcança e da satisfação constante das necessidades humanas. Ações sustentáveis, concepções. Segundo lugar, pensamentos, medições de informação. Considerações finais. O estudo de usuários tem um passado muito de transformações teóricas, empíricas, paradigmáticas nas últimas décadas. É muito comum ainda observar estudos de cunho cognitivo de usuários da informação, especialmente no que tange a necessidade do uso da informação. Todavia, atenta para uma nova fundamentação paradigmática pautada em contexto de paradigmas sociocognitivos interacionalistas e usuários que pensam o usuário a partir de uma autonomia do processo de construção de sentidos. Para tanto, é preciso ver as necessidades da informação da satisfação dos usuários como fenômeno social, considerando que deve ser promover a consciência, e não o contrário, que significa dizer que é uma necessidade de informação e não é simplesmente de sentido do usuário, mas é constituir diante das necessidades básicas do usuário, tais como as suas atividades profissionais disciplinares no campo da área, do interesse da disponibilidade da infraestrutura informacional, da necessidade de tomadas de decisões, de propor novas ideias. Isso significa dizer que a necessidade de informação surge com um controlado processo básico do cotidiano humano, considerando a necessidade da informação que poderá, que deve ser pensada e associavelmente aos contextos de satisfação de modo que entenda como um processo social construído de âmbito de interferência dos centros de informação, da autonomia dos usuários da informação. Portanto, é inegável a necessidade do centro de informação pensando na atuação a partir
das diversas estratégias que desenvolver e sustentam o serviço de informação utilitária, mediante a informação sendo assim promover o usuário subsídios para construir suas percepções. Em suma, profissional de informação é crucial pensar uma construção sociocognitiva e interativista no âmbito do usuário da informação.